Agora chegou um dos momentos mais importantes do seu planejamento de viagem, a hora de reunir todos os documentos que vão ser necessários para você apresentar na imigração para comprovar que você tem legitimidade para entrar no seu país de destino, como uma carta convite, comprovante de acomodação, o comprovante de trabalho no Brasil, passagem de retorno e todos os outros documentos necessários e que são exigidos pela imigração. E é sobre tudo isso que nós vamos falar agora. O primeiro documento de todos que você precisa, claro, além do seu passaporte válido, é a passagem de retorno ao Brasil. Toda vez que você sai do seu país de residência, no caso o Brasil, se você tem só a cidadania brasileira, você precisa comprovar que vai retornar para ele. Então, se você estiver viajando para o Reino Unido ou para os Estados Unidos, para o espaço Schengen, né, algum país do espaço Schengen, você precisa provar para a imigração que vai retornar ao seu país de origem, o seu país que você tem residência, no caso o Brasil. Várias pessoas falam que você precisa ter apenas uma passagem de saída daquele país, mas na verdade o que a imigração vai exigir de você é que você tenha uma passagem de retorno para o Brasil, para o seu país de residência. E muito cuidado, não saia por aí comprando, por exemplo, voltas fakes que vários sites indicam para você. Compre realmente uma passagem de retorno. Pode ser uma passagem de volta cancelável, pode ser uma tarifa que seja reembolsável ou qualquer outra tarifa, não precisa nem ser exatamente na mesma companhia aérea que você viajou no seu voo de ida, por exemplo. Pode ser em outra companhia aérea, mas compre uma passagem de retorno válida. Ela é essencial para que você possa entrar em outro país. Outro comprovativo que você vai precisar mostrar para a imigração é o seu vínculo com o Brasil. Imagina, você está viajando a turismo para outro país. Então você precisa provar que você não vai ficar naquele país. E para provar isso, você precisa mostrar que tem algo que te prende no Brasil, como trabalho, família, faculdade ou algo desse tipo. Mas calma, até mesmo clientes que estão desempregados conseguem entrar em outros países. Nós temos vários clientes que já compraram na nossa agência que não tinham trabalho, por exemplo, e conseguiram comprovar esse vínculo de outras maneiras. Eu vou te explicar agora alguma dessas maneiras que você consegue comprovar esse vínculo. Um dos jeitos mais simples de você comprovar esse vínculo com o Brasil é através do seu trabalho. Por exemplo, se você tem um contrato de trabalho, se tem uma carteira assinada, esse tipo de coisa. Outra forma de você conseguir comprovar que trabalha no Brasil, que tem esse vínculo empregatício no Brasil, é através de uma carta de férias. Algo bem simples, onde o seu patrão vai colocar ali que você está de férias de tal a tal data, assinar e carimbar, e você vai poder mostrar isso para a imigração. Nós vamos deixar um modelo da carta de férias aqui no material de apoio para que você possa se basear nele e fazer a sua carta de férias aí quando for viajar. Agora, se você não tem nenhum trabalho com carteira assinada, por exemplo, ou com contrato, digamos que você é MEI ou tem alguma empresa, é profissional autônomo, é cabeleireiro, é mecânico ou é videomaker, alguma coisa nesse sentido, você pode também apresentar isso para a imigração através da sua inscrição do CNPJ ou através até do seu Instagram, por exemplo. Hoje em dia, uma ferramenta muito comum de provar que você tem um trabalho autônomo é o Instagram ou até mesmo o Facebook ou esse tipo de coisa. Se você tem um Instagram profissional, é sempre bacana que você deixe ele no seu celular para que você possa mostrar para a imigração que realmente exerce aquele trabalho. É algo bem simples, basta você ter ali o comprovante de CNPJ, ter seu Instagram. É importante também que no comprovante de CNPJ você consiga traduzir ele, pode ser uma tradução livre mesmo ali feita no Google Tradutor, algo bem simples, que você realmente consiga provar para a imigração que você faz, né, que desenvolve aquele trabalho, que tem contratos com clientes através daquele trabalho. Vários clientes nossos também da agência, que são, por exemplo, advogados ou são engenheiros, eles têm carteirinhas profissionais. E você pode também mostrar para a imigração essas carteirinhas profissionais que valem aí já como um belo comprovativo de que você realmente é um profissional no Brasil. Outra forma bem simples de você conseguir comprovar também essa questão de vínculo com o Brasil é através de um comprovante de renda. Você pode pedir para o seu contador fazer algo nesse sentido, de um comprovante de renda, algo simples mesmo que você possa mostrar para a imigração. Mas lembre-se que o valor que você estiver mostrando ali no seu comprovante de renda ou até mesmo no seu contrato de trabalho precisa ser compatível com a viagem que você está fazendo. Não adianta você estar indo para a Europa, por exemplo, e mostrar um comprovativo de um salário mínimo. Você precisa estar com a sua renda compatível com a viagem que você está fazendo. E é sempre importante também que você consiga traduzir esses materiais, por exemplo, o comprovante de renda. Uma tradução simples no Google Tradutor mesmo, só para que o oficial possa entender aquilo que ele está lendo. Agora, por exemplo, se você não tem nenhum trabalho, mas faz faculdade, faz algum curso, isso é uma forma também de você conseguir comprovar para a imigração que tem um porquê retornar para o Brasil, que tem um vínculo com o Brasil.
como por exemplo um atestado de frequência ou algo nesse sentido. Isso acontece muito quando alguém vai viajar, mas na verdade quem pagou por essa viagem foi algum parente que já está ali no país de destino, ou até mesmo os pais dessa pessoa, porque a pessoa é apenas um estudante, por exemplo, ainda e não tem algum trabalho. Então um atestado de frequência ou um comprovativo da faculdade pode ser sim usado para a imigração, para você provar que tem esse vínculo com o Brasil. Na verdade, não existe um valor exato que você tenha que ter em mãos para mostrar ali para a imigração. O que você precisa é comprovar que tem dinheiro suficiente para ficar durante todo o período a turismo naquele lugar. Então você vai ter que ter ali cerca, um exemplo, tá? 80, 90 euros por dia até o final da sua viagem. É só um exemplo, você pode ter um pouco mais ou um pouco menos. Isso vai depender muito do estilo de viagem que você está fazendo. Se você está fazendo uma viagem mais econômica, você vai levar menos dinheiro, por exemplo, para comer só em fast food ou comer algo mais rápido, algo mais simples. Agora, se você está fazendo uma viagem mais luxuosa, onde você vai querer ficar em restaurantes ou ficar num hotel mais caro, você vai ter que ter um pouco mais de dinheiro. Agora, por exemplo, se você vai ficar na casa de algum parente ou algo nesse sentido, vai, né, com uma carta convite, vai ficar hospedado na casa de um parente ou de um amigo que já mora lá no destino, você vai ter também o seu custo muito reduzido, porque você não vai precisar pagar acomodação, nem vai precisar pagar alimentação, porque a pessoa vai te fornecer ali alguma alimentação, um almoço ou um jantar, por exemplo. Então depende muito do estilo de viagem que você está fazendo. Mas se fosse para precisar em valores, eu colocaria ali mais ou menos 80, 90 euros se você for para algum país do espaço Schengen e ali umas 100 libras ou 100 dólares se você for para o Reino Unido ou para os Estados Unidos, por exemplo. E é sempre bacana também você levar um cartão de crédito. Hoje em dia é muito mais seguro que você tenha um cartão de crédito. Existem várias ferramentas, como o Wise, como a Nomad, como o Revolut. Vários bancos aí também têm contas globais agora, bancos online, por exemplo. É muito mais seguro que você leve dinheiro em cartão. Então você pode levar um pouco de dinheiro em espécie e o restante do dinheiro em cartão. Mas lembre-se de ter esse extrato do banco, né? Ou ali do cartão pré-pago, no caso da Wise, por exemplo, onde você possa mostrar para a imigração que realmente tem aquele valor disponível para você gastar durante toda a sua viagem. Então não esqueça, você não tem um valor exato, um valor mínimo que você precisa levar para passar na imigração, mas você precisa ter um valor condizente com todos aqueles dias, né, com todo aquele período que você vai ficar ali no seu destino. Outra coisa muito importante para que você possa fazer uma viagem em segurança e com tranquilidade é o seguro saúde e o seguro viagem. Existem países onde o seguro é obrigatório, como por exemplo todos os países do espaço Schengen, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, esses países que a gente conversou lá no vídeo do espaço Schengen. Existem países que não cobram seguro viagem, que ele não é obrigatório, como o Reino Unido, por exemplo. Mas até mesmo nesses países onde ele não é obrigatório, eu recomendo muito fortemente que você faça o seu seguro viagem. O seguro viagem não é apenas só uma formalidade, mas ele serve para que você fique em segurança e que se acontecer alguma coisa durante sua viagem, você vai estar coberto. Por exemplo, se você precisar usar um médico ou comprar algum remédio no seu destino por passar mal ou acontecer alguma coisa com você, você vai ter o seguro viagem para te ajudar e vai ser algo muito mais fácil. Eu, por exemplo, tenho cidadania italiana e tenho também visto de residência no Reino Unido, mas toda vez que viajo do Brasil para esses países, eu faço um seguro viagem porque eu fico muito mais tranquilo, que não vou precisar usar, por exemplo, a saúde pública, apesar de ser muito boa na Europa, mas eu poder usar algum hospital particular ou alguma clínica particular e o seguro viagem vai poder me ajudar nesse sentido. Outra coisa muito importante que o seguro viagem cobre também é se você tem uma bagagem extraviada, uma perda de bagagem, se a companhia aérea perde a sua bagagem, ou se o seu voo é cancelado, se o seu voo é atrasado, tudo isso o seguro viagem vai cobrir também e vai te auxiliar nessa questão financeira. Então fazer um seguro viagem é essencial para qualquer viagem que você faça, independente se o seu destino vai pedir esse seguro viagem ou não. Outra coisa bem importante do seguro viagem, até mesmo em países onde ele não é obrigatório, como é o caso do Reino Unido, é que você mostra para a imigração que está muito mais preparado para aquela viagem, porque se algo acontecer, você está com seu seguro viagem em dia. Então ele é essencial, independente de qual seja o seu destino. Outra coisa bem importante que você pode mostrar para a imigração e comprovar que você realmente está fazendo aquela viagem a turismo, são mostrar alguns passeios que você quer fazer no seu destino. Por exemplo, se você está indo para Paris ou está indo para Londres, existem vários passeios que você pode agendar e já comprar eles antes mesmo de fazer a sua viagem e estar ali com todos os vouchers, né? Todos os tickets comprovando que você quer fazer aqueles passeios. E existem outros passeios também que são gratuitos. O que você precisa, na verdade, é conseguir provar para a imigração que é legítima aquela sua viagem a turismo, por exemplo. Imagina,
Todo mundo que está viajando a turismo em algum lugar, que está gastando seu dinheiro para viajar a turismo, vai saber aquilo que quer visitar no país. Se você está indo para um país novo, geralmente é a primeira vez que você está indo para aquele país, você sabe o que você quer fazer. Então tenha isso em mente, faça um roteiro de viagem do que você precisa visitar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até finalizar a sua viagem. Isso é essencial. Quem viaja para um país a turismo sabe qual tipo de turismo quer fazer e sabe o que quer visitar naquele país. Você precisa provar isso para a imigração. Isso pode ser um divisor de águas entre você ter sucesso ou não ao entrar no seu destino. Assim como a passagem de retorno é essencial nessa lista de documentos que você tem que ter, esse próximo item também é um dos itens mais importantes, a acomodação. Quem viaja para algum país que não tem residência, não tem onde ficar, precisa ficar acomodado em algum lugar. E essa acomodação precisa ser por todos os dias que você estiver a turismo nesse país. Por exemplo, se você vai ficar do dia 2 ao dia 10, você precisa ter o comprovativo de acomodação de todo esse período, do dia 2 ao dia 10. Não é só do dia 2 ao dia 5, nem do dia 2 ao dia 11. Precisa ser exatamente por todo o período que você está falando que vai ficar ali no país. Por todo o período até a data da sua passagem de volta. E aí não importa se é uma carta convite de alguém que você já conhece no país e vai ficar na casa dessa pessoa, se é um comprovante de acomodação de hostel, de hotel, de Airbnb ou até mesmo se você vai alugar um quarto através de uma imobiliária, não importa qual acomodação. O que você precisa é comprovar que tem uma acomodação por todo esse período, desde a data que você vai chegar no país até a data da sua passagem de retorno ao Brasil. Se você vai ficar num hotel, por exemplo, aquele simples comprovante que o site manda para você da sua reserva já vale como comprovativo de acomodação por todo aquele período que você vai ficar no destino. E além do hotel, você pode ficar num hostel, por exemplo, que é uma acomodação muito mais barata, onde você vai compartilhar o seu quarto, você vai ficar em quarto compartilhado. Então talvez você fique ali com mais 2 ou 3 pessoas no mesmo quarto de hotel, mas costuma ser uma acomodação muito mais barata, uma opção mais em conta aí se você quer economizar na sua viagem. Vários clientes nossos que vão viajar sozinhos, eles ficam em hostels e conseguem ali comprovar para a imigração tranquilamente que tem ali uma acomodação por todo o período que vai ficar naquele país. Você pode também alugar um quarto, alugar uma casa, um apartamento através do Airbnb, por exemplo, e aquele voucher, né, que sai ali no site ou no aplicativo serve também como comprovativo de acomodação por todo o período que você estiver viajando. Mas um detalhe bem importante, se você optar por ficar no Airbnb ou ficar em um hotel e um hostel, eu aconselho que você já pague essa reserva. Porque muitas vezes você vai com uma reserva só feita, né? Simplesmente uma reserva onde você vai pagar ali no local, a hora que você chegar no hotel, por exemplo, e a imigração sabe que você pode cancelar essa reserva. Isso pode ser uma desculpa para a imigração recusar a sua entrada, por exemplo. Então eu aconselho fortemente que você tenha já essa reserva de acomodação paga desde o momento que sair do Brasil. Agora, algo que muito viajante tem dúvida, sobre a carta convite. Primeira coisa, o que é uma carta convite? A carta convite nada mais é do que alguém que mora legalmente no país e é seu parente ou é seu amigo e vai falar para a imigração que está te convidando a entrar no país. Vou te dar um exemplo mais simples. Digamos que eu moro em Londres e você vai viajar para Londres. Eu vou fazer uma carta convite para você dizendo que, né, colocando seu nome ali, o período que você vai ficar e assinando, colocando meu endereço e assinando essa carta, e você vai apresentar para a imigração na hora que chegar em Londres, mostrando que você tem onde ficar, que eu, como seu amigo, como seu parente, estou te convidando para entrar no país e para ficar na minha casa. Mas cuidado, só faça uma carta convite se você realmente conhecer a pessoa que mora no destino. Já teve vários casos que chegaram até a nossa agência de pessoas que não conheciam aquela pessoa que deu a carta convite ou até mesmo que compraram uma carta convite. A imigração ligou para a pessoa para conferir, né, se realmente a pessoa deu aquela carta convite, se realmente é um parente, se realmente é um amigo, e aconteceu da pessoa não conseguir falar ali se realmente é amigo da pessoa ou não e a pessoa ter a entrada recusada. Porque imagine, digamos que eu sou seu amigo e te dou uma carta convite. Obviamente eu vou saber quase tudo sobre a sua vida. Se você tem filhos, no que você trabalha, qual o período que você vai ficar ali comigo, né, na minha casa. Então é muito importante, independente do país que você esteja indo, que você só faça uma carta convite se realmente você conhecer aquela pessoa. Porque isso pode ser um tiro no seu pé. Muita gente acha que carta convite você vai conseguir entrar mais fácil na imigração. Mas lembre-se, você não precisa de uma carta convite para a imigração.
O que você precisa é de um comprovante de acomodação. Pode ser hotel, pode ser hostel, pode ser Airbnb, pode ser uma casa ou um quarto alugado, ou pode ser uma carta convite. Mas se a sua opção for a carta convite, tenha muito cuidado, porque as suas informações precisam bater com as informações da pessoa que está te recebendo. E é super normal que a imigração queira ligar para a pessoa que te cedeu a carta convite, para que ela faça ali uma espécie de acariação, né? Para ver se realmente a pessoa te conhece, se é teu parente, se é seu amigo. E se acaso ela falhar em passar alguma informação sua para a imigração, isso pode ser um impeditivo e pode ser a razão para você ser recusado. Nós vamos deixar também no material de apoio um checklist de todos os documentos, de tudo que você precisa, alguns modelos de carta convite para fazer sua viagem ser um sucesso. E se você ficou com alguma dúvida, basta deixar um comentário aqui que a gente já vai te responder.